Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física. Acredito que você esteja curioso para a aula de hoje. Aula 23, revisão. Então, vamos à nossa revisão. Muito bem, pessoal. Estamos na nossa revisão, parte 1, falando sobre energia e as suas alternativas. Vejam aí comigo. Estudamos fontes de energia alternativa, energia solar. A energia solar pode ser percebida por nós sob a forma de luz e de calor, como você pode observar na imagem. Mas ela também pode ser utilizada como fonte alternativa de energia, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, nessas fontes de energia que são consideradas alternativas, principalmente a energia solar, como o nome está dizendo, ela vem do Sol, essa energia aí, e ela, por ser uma fonte de energia alternativa, você pode perceber comigo aqui que ela vai reduzir essa emissão, essa liberação de gases de efeito estufa. Quando se fala aí desse tipo de fonte de energia, nós vimos também uma animação que envolvia essa fonte de energia alternativa, que é a energia solar. Vocês lembram que ela vem do Sol e depois ela transporta aí para vários dispositivos. E agora vamos assistir esta animação. Energia solar é a energia gerada a partir da luz do Sol. Ela pode ser convertida em aquecimento de água ou em eletricidade. Para a eletricidade, damos o nome de energia solar fotovoltaica. Mas como isso funciona? Na verdade, é bem simples. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do Sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor. A função do inversor é preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora a eletricidade está pronta para ser consumida e é distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Fique de olho nestas barras. Elas vão indicar a geração de energia solar, o consumo e os créditos acumulados. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzido pelos painéis solares será enviado para a rede elétrica pública. Conforme o excesso de energia solar é enviado para a rede pública, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde, quando não houver sol. Caso no final do mês você tenha créditos acumulados, eles serão válidos para usar nos próximos meses também. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar, mas em menor quantidade. Muito bem. Nesta animação falamos sobre a energia solar e como ela pode ser captada e chegando na sua casa. Vocês perceberam aí pelo painel, acontece ali a distribuição e provavelmente quem tem esse tipo de energia solar, que você vai trabalhar com ela e ela vai receber uma taxa, como você percebeu aí nesta animação. Aí com base no nosso vídeo, você tem o seguinte, olha lá, energia solar. Por definição, a energia solar é uma energia alternativa. Como vocês já puderam perceber, existem várias modalidades de energia. Temos aí a energia elétrica e a solar, ela é uma energia alternativa. Ela também
é renovável e sustentável. Muito importante para o nosso meio ambiente, que funciona utilizando principalmente a luz solar como fonte de energia e pode ser aproveitada e utilizada por diferentes tecnologias. Como nós podemos citar quem? O aquecimento solar, a energia solar, a fotovoltaica e a energia heliotérmica, energia envolvida aí do sol, também envolvendo calor. Aí você percebe aqui como é uma energia solar, essa energia você tem aqui e elas, você vai captar aqui no caso, que ela é uma energia alternativa, renovável e sustentável e ela funciona com a luz solar. Muito bem. E depois disso, vocês estudaram também, vocês estudaram que a energia solar, ainda falando dela, as formas mais comuns de aproveitamento da energia solar é o aproveitamento da energia térmica e da energia fotovoltaica, ou seja, nós temos aqui a energia solar térmica e da energia solar ou dessa energia fotovoltaica. Ambas podem ser utilizadas em residências, comércios, indústrias e muitos outros. Como vocês puderam perceber, a energia solar, como nós temos aqui, ó, é uma energia alternativa, ela é renovável e sustentável. Muito bem. Depois que eu percebo que essa energia solar, ela pode ser aí energia solar térmica e essa energia fotovoltaica, que são essas placas, elas são muito utilizadas em residências, comércios, indústrias e muitos outros. E agora, né, principalmente, a gente percebe o seguinte, estão se usando muito essas placas. E a impressão que dá que elas são caras, ela é muito cara, mas no final, no bolso de cada pessoa que fizer essas instalações, no final, a conta de energia se torna mais barata. Mas e quando você olha de imediato, você percebe aí que é um valor alto. Mas quando você chega no final do mês, você vai perceber que essa conta ela se torna mais baixa. Claro que no primeiro momento ela é um valor alto. Depois, quando chega na nossa conta, você percebe que ela é barata. Continuando, vejam aí comigo. Características da energia solar. Estudamos também que as principais características da energia solar são as seguintes. Olha só, proveniente da energia luminosa do Sol, ser uma energia, olha aí, renovável, alternativa e sustentável. Essas são as características da energia solar. Novamente, ela vem da onde? Quais são essas principais características? Proveniente da energia luminosa do Sol, ser uma energia renovável, alternativa e sustentável. E um detalhe também muito importante, ela não gera ou ela não vai gerar resíduos, sendo considerada uma energia limpa. Possui uma fonte de energia gratuita, tornando a energia gerada mais barata. Gerar economia de até 95% na conta de luz ou conta de energia. Ela possui uma vida útil de mais de 20 anos, com baixa necessidade de manutenção. Então, observem aí comigo que essas características da energia solar são essas principais aí. Proveniente da energia luminosa, você tem aí você tem ser uma energia renovável, alternativa e sustentável. E ela
é considerada uma energia limpa. Depois que falamos aí da energia solar, estudamos também, quando se fala aí da energia solar, nós entramos para dentro da casa. Entramos e nós vimos o quê? Circuito elétrico. Quando eu falo que nós estávamos falando primeiramente da energia solar, que para poder eu ter a energia elétrica, eu preciso aí de dispositivos elétricos. E um deles é o circuito elétrico. Em uma casa, em um colégio, em um hospital, todos eles possuem circuito elétrico. E o que são esses circuitos elétricos? São um conjunto de dispositivos de funções diversas, os quais são conectados por meio de fios condutores e ligados em uma fonte de tensão elétrica, qualquer, ou seja, é a sequência de componentes por onde passa a corrente elétrica. Aí você tem aqui, ó, circuito elétrico. Eu tenho aqui esses fios condutores, você tem aqui, que pode estar ligado em uma fonte de tensão, que no caso aqui nós temos a bateria, e para que eu forneça aí esta tensão, é a energia, no caso, para que eu forneça e ela me dê uma energia, que ela vem da energia elétrica e se transforma em outra modalidade de energia, como no caso aqui, que ela vai acender essas lâmpadas. Então, quando eu tiver um esquema que envolve aí dispositivos de funções diversas, quando ele está conectado por fios condutores e ligados a uma fonte, eu tenho aí essa fonte de tensão elétrica, eu tenho aí um circuito elétrico. E quando se tem aí esses componentes, vamos ver aí os componentes, vejam aí. Componente dos circuitos elétricos. Os circuitos elétricos podem conter uma grande quantidade de elementos variados, com funções diversas, olha aqui, como produzir calor, armazenar cargas elétricas, interromper a passagem da corrente elétrica. E aqui você pode estar se perguntando, professora, mas como produzir calor? É como no caso aqui, ó, quando você tem, se você for tocar aí na lâmpada, vai acontecer o quê? Está quente, né? Você vai dizer que tem uma temperatura muito alta. Então, aqui, ó, quer dizer isso, que nos circuitos elétricos pode conter uma grande quantidade de elementos variados, como produzir calor, que nós vamos ver daqui a pouco, que nada mais é do que um resistor, que tem efeito Joule, tudo isso aí. Depois que eu posso entender que os componentes dos circuitos elétricos, você tem aí, ó, componentes dos circuitos elétricos. Aí o primeiro é o gerador. Gerador. O que é um gerador? Gerador é o seguinte, os geradores transformam diversas formas de energia em energia elétrica. A principal função do gerador é provocar uma diferença de potencial entre os terminais dos circuitos elétricos, de modo que a corrente possa fluir. E quais os exemplos para esses geradores? Olha só, a pilha, baterias, tomadas, são exemplos de geradores. E você pode estar se perguntando qual é o símbolo do gerador. O símbolo do gerador sempre será duas barras paralelas de tamanhos diferentes, como nós temos aqui, ó, com sua polaridade, uma negativa e outra positiva. Logo, o símbolo, sempre você tem aí esse símbolo. E quando se fala de um componente do circuito, eu tenho também, olha só, o resistor. Quem são esses resistores? Eles dissipam energia elétrica exclusivamente na forma de calor. Lembram lá do início, quando a gente falou de um circuito que ele tem uma função de gerar calor, olha aqui, na forma de calor. Mas quem é esse calor? Esse calor é conhecido, esse fenômeno é conhecido, olha aqui, efeito Joule. Toda vez que eu estiver falando de resistores, que ele tem a principal função de resistir
a passagem de corrente, ele tem aí a forma de calor. Toda vez que quanto maior a resistência elétrica do resistor, menor é a corrente elétrica para atravessá-lo. Aí nós temos muitas panelas elétricas, chapinhas, são exemplos de resistores. E também você pode perceber quais são ou qual é o símbolo dos resistores. Você tem um exemplo aqui, é esse zigue-zague. Os resistores são geralmente representados com um zigue-zague. Aí você também pode ainda ficar pensando nesses resistores aí, quando uma pessoa aí quer esquentar algo, ela coloca algo que tenha um resistor, por isso que vai aumentar essa forma aí de calor, que é o efeito Joule. A outra coisa que temos aí são os receptores. O que é um receptor? O receptor ou os receptores, observem bem, convertem energia elétrica em energia cinética. Aí você pergunta aqui, energia cinética, professora? Sim, é aquela energia do movimento. Olha lá os exemplos do nosso cotidiano. O ventilador, a batedeira, o liquidificador, o ar-condicionado, a geladeira, são exemplos de receptores, pois dentro deles há um motor elétrico que produz movimento ou que comprime algum tipo de gás. Toda vez que se falar de receptores, eu tenho que entender que ele começa com energia elétrica e se converte em outra modalidade de energia. Aí você tem aqui, trouxe um exemplo que representa aí o motor elétrico, é um tipo de receptor. Toda vez que se falar, pessoal, toda vez que se falar de um receptor, você tem que lembrar sempre, tá? Quando você estiver com calor, ou estiver com muito quente na sua casa, você usa logo o quê? Eu uso o ventilador. Como agora, nós temos aqui o ventilador. E o que se representa o ventilador? O ventilador, ele é um aparelho que vai converter o quê? Energia elétrica em energia cinética. Onde é a energia cinética? É através, você tem um motor e faz girar as palhetas. Então, percebam aí que ele é um tipo de aparelho que converte a energia elétrica em energia cinética através do motor elétrico. E temos também os dispositivos de controle. Vejam aí, são usados para medir diferentes parâmetros do circuito, como tensão elétrica, corrente elétrica. Temos aí o amperímetro, também pode ser chamado de voltímetro, ou então multímetros, amperímetros, voltímetros e o multímetro. O multímetro, ele trabalha aí com tensão elétrica, corrente, todos eles. Então, os amperímetros, voltímetros e multímetros são exemplos de dispositivos de controle. O multímetro é um dispositivo usado para medir a tensão e a corrente elétrica, por isso o nome multímetro. Outro tipo de dispositivo é o de segurança, que fornece um mecanismo de interrupção da corrente elétrica. Claro que quando é que ela vai ser interrompida? Caso ela exceda o limite de segurança. E o exemplo disso é o fusível e o disjuntor, são dispositivos de segurança. Os fusíveis geralmente são representados por um retângulo, atravessado por uma reta horizontal. Muito bem, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa revisão, parte 1, que envolve aí tudo que se falou da energia. Finalizo, espero que tenham gostado e até mais.